Agora levanta as tuas mãos no teu lugar e começa a agradecer ao Senhor porque Ele está aqui. A presença dEle está aqui conosco. Levanta a tua voz e começa simplesmente a agradecer. Deus, muito obrigada. Obrigada pela tua presença nesse lugar. Obrigada, Pai, pela tua bondade. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor já está fazendo. E, Pai, nós abrimos os nossos corações agora para receber ainda mais. Nossos ouvidos estão abertos. Vem e fala conosco. Começa a falar: Deus, eu quero mais. Eu quero mais da tua presença. Quero mais do teu amor. Me enche essa tarde com tua presença. Muito obrigada, Deus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar o teu lugar. Hoje nós vamos direto na palavra. E no final do culto vai ter alguns avisos importantes. Então, não saem daqui, tá bom? Vocês estão bem? Sim? Estão famintos? Amém, glória a Deus. Abre comigo em Lucas capítulo 1. Nós vamos ler versículos 5 a 20. E o título da mensagem de hoje é A Gestação de uma Promessa. Uau, que lindo. Obrigada, Lira. Ele que faz toda essa arte bonita. Bom, quem é que estava aqui semana passada? Levanta a tua mão. Bastante gente. Vocês lembram que semana passada o Eri ele trouxe uma palavra também sobre uma gestação, sobre uma gravidez. Vocês lembram disso? Que ele pregou sobre a palavra, o texto, quando Rebeca e Isaac eles estão diante de um desafio que não podiam engravidar. Lembra disso? Agora eu tava orando durante a semana e pedindo a Deus o que eu vou pregar, o que o Senhor tem de palavra para nós essa semana. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração, que também é sobre uma gestação, também sobre uma família que teve a mesma impossibilidade diante deles. Eles estavam mistérios, vamos entrar no texto daqui a pouco. E eu comecei a perguntar: tá bom, Deus, mas por que eu vou pregar quase a mesma coisa da semana passada? E eu senti Deus falando comigo que, eu não sei se vocês perceberam, mas parece que no último mês nós experimentamos um shift, mudança no espírito. Vocês têm sentido isso? Que Deus tem nos encontrado de uma forma muito forte, muito poderosa. E Deus começou a realmente ministrar isso ao meu coração, que estamos em uma fase, um período de gestação. Talvez algumas mulheres, literalmente, e glória a Deus por isso, cada vez mais tá vindo mais bebê. Mas eu sinto que estamos nesse período de gestação no mundo espiritual. Onde nós temos muitas palavras, nós temos recebido muitas promessas do Senhor, certo? Todo mundo aqui tem. E eu creio que nós estamos nesse período de gerar, de realmente uma gestação espiritual. E Deus lhe trouxe essa palavra e trouxe ainda mais essa convicção. Tem promessas, tem palavras que estão sendo geradas agora e que no tempo devido por Deus vão nascer. Amém? Então vamos ler aqui Lucas 1, começando em versículo 5. No tempo de Herodes, rei de Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, ou dependendo da sua versão, pode ser Elizabeth, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Então, além de ter impossibilidade de ser estéril, também eles estavam avançados em idade.
Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio e de acordo com o costume de sacerdócio para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo apareceu a Zacarias. Deus, ele nos encontra no meio do nosso serviço. Enquanto você está derramando o seu tempo, talento, tesouro, o Senhor nos encontra. Nós vemos aqui com Zacarias, está servindo no templo, quando o anjo aparece diante dele. Então, o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias ouviu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Sabe aquelas orações perigosas que a gente faz muitas vezes? Deus, abre meus olhos, eu quero ver o que o Senhor está fazendo. Eu não sei se Zacarias pedia isso, mas eu imaginei ele nessa hora, tipo, muitas vezes igual a gente. Tá bom, Deus, eu não quero ver mais, não quero, tá assustador. Quem já passou por isso? Deus, abre meus olhos. Aí quando você realmente vê, não, Deus, eu não quero não. É muito assustador. Então Zacarias está no momento assim. O anjo aparece, ele começa a ficar com medo e o anjo fala para ele: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento, ou em outras versões, desde o ventre. Pula comigo agora, versículo 18. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel. Quando Gabriel aparece, vocês sabem que é sério. Sou Gabriel e que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Versículo 24. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. Bom, antes de entrar, eu queria trazer um pouquinho de contexto, que nós vemos essa história, mas é muito importante nós lembrarmos que logo antes disso existia um período de 400 anos de silêncio de Deus. Não tinha palavra de Deus, não tinha direção. E às vezes a gente está assim: nossa Deus, mas eu estou orando faz uma semana, não escuto a sua voz. Mas Deus, já passou um mês e eu não consigo ouvir a sua voz. Imagina 400 anos sem a voz de Deus. Então eles estão vindo de um período de muito tempo sem a palavra de Deus. E além disso, Herodes estava liderando, ele dominava nesse período. Então Herodes, ele não era uma pessoa de Deus. Não guiava nos caminhos do Senhor. Então existia um período de muita impiedade. Então era uma época muito difícil. E junto com isso, tem Isabel e seu marido Zacarias, que não podiam ter filhos. Isabel estéril e os dois já avançados em idade. Mas é tão incrível que mesmo diante dessas circunstâncias, eles não pararam de buscar Deus. Independente daquilo que eles estavam vendo no mundo natural, independente daquilo que eles estavam enfrentando, eles continuavam buscando Deus. E sabe, é muito fácil buscar Deus com todo o nosso coração, todo o nosso ser, quando tudo está indo bem. Certo? Quando tudo está indo bem, você tem a alegria de vir à igreja, testemunhar, contar para os outros, não é? Mas e quando fica difícil?
E quando você está diante de uma dificuldade ou uma impossibilidade, será que mesmo assim você consegue dar seu tudo para Deus? Porque Deus, Ele merece nosso tudo, nos tempos bons e nos tempos ruins. Nos momentos de vitória e nos momentos de derrota, Deus, Ele merece o nosso tudo. Então, temos aqui esse contexto. Mas uma coisa muito forte que eu vejo nesse texto é versículo 6, que é esse ponto número 1 da mensagem hoje. Anda em retidão diante de Deus. Versículo 6, nós lemos que ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Quem aqui quer ser justo diante de Deus? Quero que quando Deus olhe para mim, Ele fale: olha, eu tenho uma filha justa. Eu tenho uma filha que anda em retidão. Então, eles eram justos diante de Deus e eles andavam em obediência. E eu gosto muito que fala que eles obedeceram todos os mandamentos. Sabe, muitas vezes com Deus nós falamos: tá, eu gostei dessa parte, essa parte aqui, Deus, eu consigo te obedecer. Mas isso aqui que o Senhor falou, já não sei tanto. Fazemos isso às vezes, né? Mas eles andavam em obediência por completo. E por isso, Deus, Ele podia confiar aquela promessa a eles. Porque esse lugar de retidão, eles tinham um solo fértil, um solo bom, onde semente podia ser plantado. E não somente ser plantado, mas um lugar onde aquele semente podia crescer até florescer. Então, quando nós estamos andando em retidão, quando nós estamos em um lugar justo diante de Deus, nós temos um solo fértil, onde Deus, Ele pode semear, Ele pode plantar. E sabe, semana passada, o Eri, ele pregou, uma parte da pregação era sobre abraçar a crise. Lembram disso? Não gostaram desse ponto? Não muito, né? Todos os outros gostei, mas essa aqui não. Se não é pra mim. Mas a verdade é que essa é a parte mais difícil mesmo. Quando nós enfrentamos uma crise, quando nós enfrentamos uma dificuldade, o nosso natural é fugir. Certo? Quando você... Espero que nunca tenha acontecido e nunca vai. Mas se você se acha em um lugar de perigo, o que é o natural? Vou fugir. Tem que sair daqui logo. Mas muitas vezes Deus, Ele coloca a gente em processos onde nós somos curados, transformados. E Ele pode usar a nossa vida para abençoar os outros. Então... eu vejo que eles abraçaram o processo. E nós precisamos abraçar essa jornada de andar em retidão. Sabe, nós recebemos Jesus pela graça, fomos salvos pela graça. Quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você foi justificado diante de Deus. Ele perdoou os teus pecados, Ele lançou no mar de esquecimento. Mas existe logo depois, deveria pelo menos existir, uma jornada, um processo de santificação nas nossas vidas. Santificação é a obra do Espírito Santo em nós, onde nós falamos: Deus, sonda o meu coração. Deus, se há algum caminho mal em mim, me mostra, me cura, me transforma, muda a minha vida. É nesse lugar onde nós falamos: Deus, eu te dou total liberdade, faz o teu querer, faz tudo que o Senhor precisa em mim, porque eu quero parecer cada vez mais com Jesus, eu quero andar com o caráter de Cristo. Então nós precisamos abraçar esse processo de santificação nas nossas vidas. Eu tenho aqui alguns pontos bem práticos de como andar justo. Como que isso funciona?
Primeiro, nós precisamos crer na obra da cruz. Quem aqui crê na obra da cruz? Fomos salvos, livres da morte eterna, pelo sangue de Jesus. Então nós precisamos crer na obra da cruz. 2, nós precisamos obedecer as palavras de Deus. João 14:21 fala que aquele que obedece os meus mandamentos é aquele que me ama. Então, se você realmente ama Deus, se você realmente ama Jesus, eu creio que todo mundo aqui ama, você vai andar em obediência. E o último é uma vida de arrependimento. Sabe, nós sabemos que quando nós aceitamos Jesus, temos que confessar nossos pecados, temos que pedir perdão, mas a verdade é que nós precisamos fazer isso diariamente. Deus, nossa, eu falei aquela frase, não foi muito legal, me perdoa, Deus. Eu agi dessa forma, Deus, me perdoa, me lava com teu sangue, me purifica. Então é um caminho diariamente de andar em arrependimento e de carregar nossa cruz. Né? Nós fomos salvos pela graça de Deus, não é nada que nós precisamos fazer, é pela graça, mas no mesmo tempo nós precisamos carregar nossa cruz e andar nesse caminho de santificação. E outra coisa, é muito importante, o que nós estamos, que está colocando por dentro? Do que você está se alimentando? Porque tudo que entra, em algum momento ou outro, vai sair. Né? No mundo natural, vemos isso. Você come. E, eventualmente, tem que sair. Então, o que você está colocando dentro? O que seus olhos estão vendo? O que seus ouvidos estão ouvindo? O que você está permitindo entrar e permanecer no teu coração? Sabe, quem aqui é mãe? Bastante gente. Então, vocês vão me entender bem. Eu lembro que quando eu estava grávida do Joshua, quer dizer, dos dois, porque eu tinha a mesma médica até chegar aqui em Portugal, eu ia nas consultas pré-natal e minha médica ficava lá cuidando de mim, muito amorosa. Daí chegava o ponto, o que você está comendo? Como que está a sua alimentação? Comi hambúrguer ontem, né? Gosto muito de pizza, né? Mas pelo menos a pizza de abobrinha, courgette, que fala aqui. Ela pelo menos, né? Mas ela começava a falar, como que tá a sua alimentação? O que você tá colocando dentro do teu corpo? E o exercício? Tá treinando? Ela me cobrava de verdade. E eu, tá bom, sim, tô. Daí eu voltava pra casa. 1, 2. Mas ela cuidava muito também dessa parte, porque não é muito importante aquilo que estamos deixando entrar. Sabe, quando você está gerando uma promessa, quando você, como mulher, mãe, você está gerando um bebê, aquilo que você come, aquilo que você faz com teu corpo, é muito importante. Mas existe a mesma coisa no mundo espiritual. Existe promessa, existe palavra. Agora, com que você está se alimentando? Como está o teu corpo espiritual? O que você está permitindo entrar no teu coração? E sabe, uma outra coisa que o Eric também falou semana passada foi sobre a importância de crer mesmo quando você não consegue ver ainda com seus olhos humanos. Isso é muito difícil. É muito fácil crer quando você está pedindo Deus por um milagre, uma cura e a pessoa é curada. Mas quando você está pedindo uma coisa para Deus e você ainda não consegue ver, isso é mais difícil. Mas eu sinto que o Senhor, Ele está nos colocando mesmo nesse momento de gestação, de gerar essas promessas, essas palavras. E eu sinto muito Deus falando que as nossas orações têm que chegar primeiro. Sabe, muitas vezes nós estamos tentando entrar em lugares onde a nossa oração ainda não foi.
que nós sabemos que não é contra a carne que nós lutamos. É uma batalha espiritual. Então nós temos que vencer a batalha primeiro no espírito para trazer aquela realidade aqui para o nosso mundo natural. Então eu sinto o Senhor nos levando a esse momento de gerar essas palavras, gerar essas promessas primeiramente no mundo espiritual, através da oração. E como que você sabe que você está grávida de uma promessa? Você não consegue deixar um dia passar sem pensar naquilo. Quando uma mulher está com um bebê na barriga, você não consegue deixar 10 minutos passar sem pensar naquilo que está crescendo dentro. Então, você percebe que você está grávida de uma promessa, de uma palavra, quando todos os dias você está lá, Deus faz acontecer, Deus abre as portas, Deus traz o romper. Diariamente você está girando aquilo em oração. E sabe, Zacarias, ele foi fiel mesmo quando ele não viu ainda com os seus olhos humanos. Versículo 13 fala, sua oração foi ouvida. Sabe, Deus, Ele está ouvindo cada oração que você ora. Às vezes parece que você ora, bate no teto e volta. Não é verdade? Tipo, Deus, eu acho que essa oração não está chegando no Senhor, não está funcionando. Mas eu quero te garantir que Deus, Ele escuta cada oração e no tempo devido, o tempo perfeito dEle, Ele vai te responder, Ele vai trazer a resposta. Talvez vai parecer diferente do que você imaginou, mas Deus, Ele é fiel. E Zacarias, ele tinha dúvida. O texto fala que ele duvidou, mas mesmo diante disso, ele orou. Ele colocou diante do Senhor. Então, as suas orações têm que chegar em primeiro lugar. Não vá para nenhum lugar que a sua oração ainda não chegou. Ponto 2. Não permitas a dúvida. Versículo 20 fala, agora você, o anjo fala para Zacarias, agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. Sabe, era melhor Zacarias ficar mudo, ficar sem falar, do que sair espalhando dúvida e medo. Acho que às vezes Deus precisa fazer isso com a gente. Não fala nada. Só escuta a minha voz, acredita e obedece. Mas muitas vezes nós entramos nesse lugar de dúvida de Deus, será que vai acontecer? Deus, será que realmente foi o Senhor? Será que é só minha cabeça? Quem já pensou isso? Todo mundo. Então Zacarias, era melhor ele ficar mudo do que ficar espalhando a dúvida. E eu acho muito interessante esse texto. Nós vemos que o Zacarias, ele acreditou. Porque ele orou, ele colocou diante de Deus. Mas quando o anjo aparece, quando a promessa vem, quando Deus fala, Zacarias agora ele entra nesse lugar de batalhar contra a dúvida e incredulidade. Então muitas vezes a dúvida vem. Muitas vezes um pouco de medo pode vir. Mas eu quero te encorajar, se você está com medo, vai com medo mesmo. Se você está com dúvida, zip. E acredita na palavra do Senhor. É melhor não falar nada do que ficar lá espalhando medo e dúvida por todo lugar. Então ele entrou nessa batalha de continuar acreditando mesmo quando os olhos não estavam vendo. Então será que você consegue acreditar no impossível?
Será que você consegue continuar lutando mesmo quando a dúvida vem? Tipo, será? Quer saber? Eu tenho essa dúvida às vezes, mas eu sei o que o Senhor me falou. O Senhor falou e será feito. Então continua acreditando e não deixa a dúvida ou o medo te parar ou te levar para trás. Ponto 3. Ser separado e conectado. Versículos 39 a 41 fala: Naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade de região montanhosa. Eu já treinei essa palavra tantas vezes e ainda assim eu erro. Um lugar de montanha. Montanhosa. Eu fiquei treinando, mas tem palavra, gente, que é difícil mesmo. Onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então nós temos esse contexto aqui que agora Isabel ela está grávida, ela recebeu essa promessa do Senhor. E também temos a Maria, a mãe de Jesus, que está grávida. E Zacarias e Isabel moravam numa cidade que ficava nas montanhas. E lá vai a Maria, subindo com aquela barriga, eu fico imaginando. Com aquela barriga, subindo a montanha. Não era fácil, com certeza. Subindo a montanha para ir na casa da Isabel e Zacarias. E quando elas se encontram, aquele bebê começa a pular, começa a agitar dentro da barriga da Isabel. E sabe, isso é muito forte. E muitas vezes nós vemos na Bíblia esse lugar da montanha. O que representa? Representa um lugar de separação. Um lugar de conexão. Que muitas vezes Jesus ele se retirava e ele subia a montanha para estar com o Pai. Então montanha representa esse lugar de estar na presença de Deus, de estar buscando Deus. Sabe, Moisés ele subia a montanha e falava face a face com Deus. Então a Maria ela subiu a montanha e ela encontrou com Isabel. Bebê agitou-se dentro dela e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então imagina, tem Isabel que ficou cheia do Espírito Santo, mas também se você olha para trás de novo, em versículo 15 a palavra fala: pois será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Então nós vemos aqui que Maria e Isabel, elas se encontram. E foi a primeira vez também que João Batista, aquele bebê que estava prometido por Deus, dentro do ventre da Isabel, encontrou com Jesus. E quando esse encontro acontece, Isabel é cheia do Espírito Santo e essa profecia também é cumprida. Que o João Batista também recebe ele e começa a pular dentro da barriga. Então esse lugar de separação, de conexão, é um lugar onde Deus nos encontra. É um lugar que Jesus ele nos enche. E sabe, aqui, como família, como igreja, é fácil subir a montanha. Estamos aqui todos cantando juntos, louvando, orando, compartilhando testemunho. Mas e amanhã? Quando você está no seu quarto sozinho? Será que amanhã, quando você está sozinho, você também consegue subir a montanha? Ou será que você depende de uma banda de música para estar nesse lugar? Que nós sabemos que o véu foi rasgado e nós temos livre acesso. Você precisa subir diariamente
a montanha. Esse lugar de separação, de conexão. Um lugar onde você tira todas as distrações. Muitas vezes nós fazemos nosso tempo de leitura. Temos lá nossa Bíblia, nosso café logo de manhã. Ou chá, se você preferir. Ou leite com chocolate. Tem sua Bíblia, tem seu plano de leitura. Tá, tem que ler isso. Não, li, tudo bem, tá bom, pronto. Agora eu vou trabalhar. Muitas vezes na correria do dia a dia parece que a gente faz aquilo somente para colocar um cheque aí. Tarefa feita, pronto. Mas nós precisamos separar esse tempo, tirar as distrações e subir a montanha onde nós podemos encontrar Deus, onde nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Então eu quero te encorajar, separe esse tempo, seja intencional. Eu não estou falando que você tem que ter 2, 3 horas por dia. Tem gente aqui que pode ter isso. Se você tem esse tempo, aproveita. Aproveita muito. Falei isso no culto da manhã, aproveita muito. Se você é solteiro, se você ainda não tem filhos, aproveita essas 2, 3 horas que você tem, porque nunca mais você vai ter. Bem isso mesmo. Porque depois é diferente. Talvez você tenha 2, 3 horas, aproveita. Mas também se você tem 30 minutos por dia, aproveita. Seja intencional. Sobe a montanha, tira as distrações, se separa e conecta com Deus. E é nesse lugar onde Maria e Isabel se encontraram. E ali estava Deus. Aquele bebê agitou, Isabel foi cheia. Então nós precisamos subir a montanha, nós precisamos encontrar Deus nesse lugar de separação e conexão. E 4, percebe o tempo de Deus. Versículo 57 fala: ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Todo mundo aqui sabe que um bebê não nasce um dia para o outro. Existe um processo de 9 meses onde aquele bebê está sendo gerado, aquele bebê está sendo preparado, está crescendo para no tempo devido por Deus nascer. E não somente o bebê está sendo gerado, também a mãe está sendo preparada. O corpo está crescendo, o corpo está transformando para na hora certa receber aquele bebê e cuidar daquele bebê. Mas muitas vezes com as promessas e as palavras de Deus, nós queremos assim. Deus falou ontem, então hoje, né, Deus? É hoje que a promessa vai se cumprir, né, Deus? Mas não é bem assim. Existe um processo onde nós estamos sendo transformados e preparados para receber aquela promessa que Deus tem para nós. E o tempo dele é perfeito. E antes de receber a promessa, nós precisamos ter um solo fértil. Nós precisamos ter um solo onde Deus ele pode nos dar aquela semente. Aquela semente pode ser plantado e crescer e florescer. E uma coisa muito interessante nesse texto, que Zacarias ele está lá sem falar. Imagina, ficar sei lá quantos meses sem poder falar uma palavra. Por alguns seria muito difícil, por outros nem tanto. Depende da sua personalidade. Mas ele está lá, ele não podia falar nada. Então imagina, ele recebe a promessa de Deus, ele recebe a palavra de Deus, mas ele não podia nem compartilhar direito com os outros. E o que a gente mais gosta de fazer?
Deus falou, agora eu vou compartilhar. Eu vou testemunhar, vou falar para todo mundo o que Deus está fazendo na minha vida. E glória a Deus por isso, nós celebramos os testemunhos. Mas ele não podia nem falar direito aquilo que Deus estava fazendo. Mas o texto fala que quando o João Batista nasce, a boca dele é aberta. Versículo 64 fala: imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar louvando a Deus. Mas é muito interessante que quando o João ele nasce, as pessoas começam a perguntar para Isabel: qual que é o nome dele? Será que vocês vão colocar Zacarias igual ao pai? E ela fala: não vamos colocar Zacarias, vai ser João. E as pessoas começam a falar, depois você pode ler o texto: João, mas não tem ninguém da família com esse nome, por que João? Vamos perguntar ao pai. Tipo, a mãe não sabe, vamos perguntar para o pai. Daí vai lá e começa a perguntar para o Zacarias: Zacarias, qual é o nome dele? E ele não consegue falar, então ele fala: traz uma tábua para mim. Ele começa a escrever: o nome dele é João. E naquela hora, a boca dele é aberta. E ele começa a louvar, ele começa a adorar o Senhor, ele começa a agradecer. Sabe, muitas vezes aquilo que Deus fala para nós não faz sentido para os outros. Não faz sentido para aqueles ao nosso redor. Mas nessa hora, Zacarias, ele começa a declarar aquele nome. Ele começa a declarar a palavra do Senhor. Ele começa a declarar a identidade de João Batista, aquele que ia preparar o caminho para Jesus. E nesse momento, quando ele começa a declarar a palavra de Deus, não aquilo que ele talvez queria, não aquilo que talvez ele achava melhor, não aquilo que os outros achavam melhor, mas aquilo que Deus tinha falado, ele volta a falar. Ele volta até vós. Sabe, muitas vezes Deus ele precisa abaixar a nossa voz até nos preparar para realmente declarar aquilo que vem do coração de Deus e não somente o nosso. Então ele abre a boca e ele começa a falar, ele começa a louvar a Deus. E ele declara aquela palavra do Senhor. No tempo certo, no tempo devido por Deus, nós precisamos entender, perceber o tempo de Deus. E eu contei essa história de manhã, vou contar de novo. Mas quando eu e a gente estava preparando para o nosso casamento, eu tive a brilhante ideia de plantar as nossas flores do casamento. Não sei porquê, mas eu tive essa ideia. Eu vou plantar as flores, eu vou fazer tudo acontecer e no dia do meu casamento vai estar tudo preparado, pronto, bonitinho. Então eu fui lá, nos Estados Unidos, a minha família, eles têm mesmo um lugar de horta grande, onde a terra já estava preparada, já estava pronto para isso mesmo. Eu nunca tinha feito nada naquela horta na minha vida, só tinha comido a comida que veio de lá. Eu não sabia nada sobre planta, sobre cuidados, não sabia. Nunca tinha crescido nenhuma flor na minha vida. Mas eu tive essa ideia. Então eu lembro que fui para a loja, comprei todas as sementes de várias flores, mas principalmente girassol. Era a flor que eu queria. Então a gente plantou aquelas sementes, medimos o espaço certinho de cada flor. E eu lembro que eu pensava: Deus, esse negócio tem que dar certo. Se não der certo, eu não tenho flor no casamento. E a gente tem até a foto aqui. Pode voltar para outra. Agora, você vê essa foto, você acha bonita. Mas o processo não foi assim. Porque eu não sei se você percebe. A gente queria tirar foto com as flores que eu plantei. Então a gente achou
um girassol que floresceu. Atrás, nada, tudo verde. Não tinha nenhum girassol. Tava lá, mas nada tava abrindo. E eu lembro que eu ia lá, pegava aquela mangueira, ficava dando água. Em nome de Jesus, você vai crescer. Eu declaro vida sobre você em nome de Jesus. E eu ficava lá orando todo dia. Eu não sabia se ia dar certo mesmo, mas eu tinha fé. E eu ficava lá cuidando. Eu ia sozinho lá todo dia. Eu realmente ficava declarando. Deus me ajuda. Deus traz o crescimento. Deus faz aparecer o sol, porque girassol precisa de muito sol para crescer. Eu ficava lá orando. E eu lembro que chegou na semana do nosso casamento. E tava assim. Um girassol. O resto ainda não tinha florescido ainda. Eu tava assim, ai, agora... Mas eu trabalhei tanto. Para ter essa flor no meu casamento. E agora não vou ter flor. Ainda bem que eu comprei um pouquinho na loja. Eu orei tanto, Deus. E chegou a semana do casamento e nada. Então eu fiquei decepcionada, fiquei triste. Não deu certo, Deus. E eu lembro que estava na correria da semana. Nos últimos dias acabei não conseguindo ver muito, não consegui cuidar muito bem. E um dia antes do casamento eu fui para outro lugar onde eu ia dormir, me arrumar e tudo. E eu já esqueci. Não deu certo, tá bom, vamos seguir para frente. Não é tudo que dá certo na vida. E eu lembro que no dia do casamento eu cheguei lá. Antes de entrar no cerimônio, eu entrei no lugar da festa e comecei a olhar. Nossa, mas de onde vem essas flores? Pode colocar outra foto. Comecei a olhar essas decorações. Falei, Deus, mas são flores igual que eu plantei. Como assim? Quem trouxe essas flores? E eu não sabia que um dia antes do casamento, lá vem. As flores começam a florescer, começam a abrir. E a vovó tá ali, né? Ela vai lá, ninguém me contou, ela começa a cortar todos. Começou a cortar todas as flores. Não, a gente vai levar, a gente vai dar um jeito de levar essas flores. Ela levou todas as flores pro casamento e quando eu cheguei já tava lá. Tava tudo decorado, cheio das flores que eu plantei. E eu não acredito, deu certo! Toda a minha oração, todo o meu trabalho, deu certo. Todo o suor que ficava lá no verão suando, dando água. Deu certo. E sabe, muitas vezes é assim com Deus. Deus, mas eu orei tanto. Deus, mas eu trabalhei tanto. Deus, mas eu dei meu tudo. Cadê? Cadê a flor? Cadê a promessa? Cadê a palavra que o Senhor me prometeu? Não consigo ver. Mas eu quero te garantir que no tempo oportuno, o tempo devido por Deus, vai florescer. Se você for fiel a plantar sementes, dar todos os alimentos que precisa para crescer, Deus, Ele traz o crescimento no tempo certo. Então, todos aqui têm palavras, todos aqui têm promessas. Eu acho muito, muito incrível que logo depois, começando em versículo 67 a 79, depois em casa você pode ler. Vemos aqui o que chama o cântico do Zacarias. Que Zacarias agora ele enfrentou aquela dificuldade, ele duvidou, mas ele carregou aquela palavra até o tempo certo devido por Deus. Deus trouxe a palavra, ele fez acontecer. Zacarias, ele abre a boca, ele começa a declarar a palavra do Senhor, ele começa a declarar a identidade daquele bebê. E ele começa a entrar num lugar de adoração e gratidão a Deus. Igual eu com as flores. Quando eu vi, eu não acreditei, mas eu acreditei.
porque eu sei que é meu Deus. E eu me enchi com tanta alegria de ver aquilo. E Zacarias, a mesma coisa, ele vê Deus fazendo o impossível e ele começa a adorar, ele começa a agradecer, ele começa a louvar o Senhor. Então nossa resposta precisa ser adoração, nossa resposta precisa ser gratidão, porque Deus é aquele que é fiel para completar tudo o que Ele começa. E sabe, nesse lugar de adoração, nesse lugar de gratidão, é onde Zacarias, ele começa a profetizar tudo que João Batista ia ser e ia fazer. Ele começa a declarar naquela hora. E esse ambiente de adoração é um lugar profético. É um lugar de profetizar acordo com a palavra de Deus e não com aquilo que nós pensamos ou achamos. Você pode ficar de pé no teu lugar? E eu quero que você comece a falar: Deus, sonda o meu coração. Deus, me mostra. Será que tem alguma área da minha vida que eu ainda preciso entregar para o Senhor? Será que existe uma área da minha vida onde eu preciso me arrepender? Ou uma coisa que eu preciso confessar? Me mostra, Senhor, porque eu quero andar justo, eu quero andar em retidão, eu quero andar correto diante do Senhor. Comece a perguntar: Deus, me mostra, me mostra. Quero andar em retidão, Deus. Não quero ficar duvidando, mas eu quero acreditar na Tua palavra. Eu quero ser separado, eu quero ser conectado diretamente no fonte. E eu quero perceber o Teu tempo, Deus. Eu quero perceber o Teu timing, não aquilo que eu acho que deveria ser, não na hora que eu acho que deveria acontecer, mas eu quero perceber o Teu tempo que é perfeito, Deus. Me mostre, Senhor, se há alguma coisa no meu coração que precisa ainda ser alinhado. E eu creio que Deus, Ele vai começar a falar com você. Eu creio que nesse momento Deus, Ele vai mostrar coisas específicas. E eu quero que você escuta a voz dEle agora. Escuta a voz de Deus, igual que Zacarias, ele escutou aquele anjo. Escuta a voz de Deus. Aumenta a Tua presença aqui, Espírito Santo. Fala conosco, Pai. Me moldaste, até o meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em Teu amor. Capturou-me, me lembraste das Tuas promessas, me moldaste até o meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em Teu amor. Capturou. Começa a pensar nas palavras que Deus tem te dado. Começa a lembrar as promessas que Deus tem te dado. Teu amor me envolve, não há medo em Teu amor. Capturou-me, me lembraste, das Tuas promessas, me moldaste
até o meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. E para ti eu vou. Levanta seus braços e canta isso. Começa a entrar nesse lugar de adoração, de gratidão, de louvor ao Senhor. Agora você vai levantar a tua voz e você vai começar a profetizar. Você vai começar a declarar, não aquilo que você acha, não aquilo que você pensa, mas aquilo que Deus fala. Você tem poder na tua língua de morte e de vida. Então você vai levantar a tua voz. Você vai começar a declarar e profetizar, igual que o Zacarias fez. Igual que Deus fala para Ezequiel. Ezequiel, profetiza para esses ossos secos. Esses ossos secos vão virar um exército. Então agora, levanta a tua voz. Começa a profetizar. Começa a declarar no mundo espiritual aquilo que Deus está falando. Profetize, profetize, declara, declara, com fé, com ousadia, com coragem. Até o meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. E para ti eu para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti, e para ti eu vou, e para ti eu